Hoje nós recebemos aqui no estúdio do Mídia News, na Semana Santa, o arcebispo de Cuiabá, Dom Mário Antônio da Silva. Ele é arcebispo aqui da capital desde o ano de 2022. Dom Mário, seja muito bem-vindo aqui ao Mídia News. Espero que essa nossa entrevista corra tudo muito bem. Obrigado, Jordano, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você e com todos que acompanham aí a Mídia News. Dom Mário, eu queria começar perguntando para o senhor como que o senhor recebe, em plena Semana Santa, essa notícia que o padre Nazareno Lancelotti, teve aí iniciado o processo de beatificação dele pelo Papa Francisco. Olha, a Semana Santa acontece uma vez por ano e essa notícia era esperada em qualquer época do ano. E ela vem justamente na Semana Santa, a semana em que fazemos memória da morte e ressurreição de Jesus. E olha que o Papa reconhece, por um decreto, o martírio do Padre Nazareno. Então é alguém que deu a sua vida pela causa do Evangelho, pela causa de Jesus Cristo. Por isso a nossa expectativa agora, aguardando aí a data de beatificação, com gratidão a Deus pela vida, vocação, testemunho e martírio do Padre Nazareno, e que sem dúvida será um beato e quem sabe já também canonização no futuro, que com seu exemplo abrirá um caminho de santidade na vida das pessoas na Semana Santa e nas demais semanas do ano. Eu queria que o senhor explicasse um pouco para a gente como funciona esse caminho. Acho que é um processo um pouco longo, né? Porque nesse momento o martírio dele foi reconhecido, né? Isso. Com isso abre o processo de beatificação, mas daqui até uma beatificação precisa de mais coisas. Para a beatificação é preciso agora só marcar a data. E quem faz isso é a Santa Sé, que marca a data. Então ele vai ser chamado beato a partir da cerimônia de beatificação. Porque o reconhecimento do martírio, ele é como se reconhecesse um milagre. Por exemplo, quem passa por um martírio não precisa de milagre para beatificação, desde que o martírio seja reconhecido. Ele era servo de Deus, e agora, pelas normas da igreja, terá a celebração de será reconhecido oficialmente pela igreja como beato. Depois vem um outro processo de causas e de história, de biografia, de testemunho, de devoção para a canonização ou não. Dom Mário, acho que essa semana talvez seja a mais importante da igreja, a Semana Santa, mas muito na sociedade hoje em dia a gente tem perdido um pouco o sentido religioso da Páscoa e da Semana Santa, que ganhou um enfoque muito mais comercial. O senhor também vê essa mudança ao longo dos últimos anos? É de fato um crescente a questão aí às vezes da perda do sentido do sagrado, do religioso, e isso tem dificultado a nossa vida religiosa, no aspecto das celebrações, da frequência, e sobretudo na Semana Santa, que a gente percebe isso devido às várias atividades. É claro que às vezes você vai em algum local em que parece que o pessoal se despertou para a busca do sagrado, para o religioso. Mas isso é importante na medida em que é demonstrado por um compromisso das pessoas com a vida cristã e a vida da comunidade. Nós sempre falamos, uma coisa é você ser cristão de missa, de celebração, ou ser cristão de Semana Santa, ir nas procissões, nas vias sacras e até nas celebrações da Páscoa, mas não frequentar o ano todo. Então, o importante é que essa semana desperte ou redesperte essa participação, mas que ela seja mantida, seja prolongada durante toda a vida. E esse é o nosso grande desafio nos dias de hoje. É inegável que no domingo de Ramos nossas igrejas estavam cheias, mas é desejável que no domingo de Páscoa e nos demais domingos elas também estejam cheias, não pelo número, mas pela participação e compromisso de todos no testemunho de sua vida católica, de sua vida cristã e religiosa. Este ano
o tema da campanha da fraternidade, né, da CNBB, é Fraternidade e Ecologia Integral, né? Como que a Igreja Católica tem se preocupado bastante com essas questões ambientais? Olha, a campanha da fraternidade é uma história de mais de 60 anos na Igreja do Brasil, e sempre no tempo da Quaresma. Na questão ambiental, não é a primeira, já é a 8ª vez que essa temática vem nas campanhas da fraternidade. A primeira, eu me lembro, eu tinha 13 anos, Preserve o que é de todos, 1979. E essa, deste ano, 2025, Fraternidade e Ecologia Integral. Deus viu que tudo era muito bom. Fizemos essa campanha da fraternidade, né, motivados pelo Papa Francisco, no documento que ele escreveu sobre Laudato Si, o cuidado da casa comum. E ele ultimamente escreveu Laudate Deum, que é uma espécie de clamor para as grandes potências e também para a nossa igreja, de que a gente não descuide do cuidado da vida das pessoas e da vida de todas as criaturas. E eu sempre digo que a ecologia integral se preocupa com o todo da vida, começando pela criança no útero materno, a vida do nascituro, desde a concepção e a vida do ser humano em todo o seu percurso até o fim natural. E aí, a ecologia integral, ela não foca somente na vida humana, mas em todas as formas de vida que Deus criou e deixou para o cuidado, não para a ganância do ser humano, mas para que ele possa dominar com sabedoria e sustentabilidade. Na opinião do senhor, qual que é o tamanho do risco que essas mudanças climáticas trazem para a humanidade? São muito grandes porque não visa afetar só a questão climática ou digamos, temporal, mas afeta a vida do ser humano. Quantas catástrofes nós temos notícias nos últimos meses, nos últimos anos, que têm afetado a vida do ser humano e gerado muitas mortes, inclusive no Brasil. Eu até digo às vezes, Giordano, exagerando um pouco, né? Corremos o risco de morrer não de bomba atômica, mas de catástrofe ambiental, se a gente não abrir os olhos e não estender a mão para cuidar do nosso planeta, da biodiversidade, das questões climáticas e ambientais, né? Junto com toda a tecnologia que se tem hoje de saber aonde acontecerá em pouco tempo ou não as catástrofes, as circunstâncias assim, por exemplo, de crises e de incidentes climáticos. É preciso que essa sabedoria, essa tecnologia favoreça o cuidado e, ao mesmo tempo, né, toda a nossa sociedade levar a sério aquilo que realmente está prejudicando a vida do ser humano e o equilíbrio ambiental do nosso planeta. O senhor acha que essas mudanças que o ser humano está causando no planeta é o início de um fim dos tempos? Não acredito. Que essas transformações elas são mais resultados digamos assim, do descuido, né? Do descuido do ser humano, do que uma questão escatológica que chamamos de fim dos tempos. Claro que muita coisa vai acabando, muitas coisas acabam sendo extintas, né? Sobretudo na questão da flora e da fauna, mas não acredito que isso seja sinal do fim do mundo quando se fala. É sinal realmente da irresponsabilidade do ser humano, mas que a gente pode reverter e estamos vivendo dia por dia para isso. Dom Mário, a gente tem vivenciado um aumento muito grande de casos de depressão na sociedade. O senhor acha que momentos como esse, da ressurreição de Cristo, podem ajudar, inspirar as pessoas a sair dessa condição? Olha a nossa solidariedade com todas as pessoas que sofrem pelas questões de depressão, de desânimo, crise nas questões psicológicas e humanas, né? Realmente é algo que dói o nosso coração. Nossa solidariedade é a nossa oração.
A oração ajuda, Giordano, né? A oração ela é indispensável para toda e qualquer melhora, para toda e qualquer cura, mas ela é integrada com outras atividades, com outras atitudes. Nesse campo no campo da depressão, é necessário, né, cuidados médicos, não, então, às vezes, não fugir dessa necessidade de um acompanhamento médico, psicológico, né, também nas questões espirituais e humanitárias, não descuidar, porque a nossa vida humana, né, o nosso ser, pessoa, unidade, corpo e alma, é um complexo, né, de vários elementos que devem ser cuidados, cada um com a sua especialidade, para que uma integre e ajude a outra. Eu sei que a oração ela é importante, inegável, mas ela não é automática. Nem sempre a oração é garantia absoluta, né, de resultados. Mas ela é ajuda, em primeiro lugar, com outros auxílios, seja aí no campo da depressão, né, às vezes até medicamentoso. Mas também a pessoa precisa se despertar que, além disso, ela precisa de um cuidado pessoal, né? Um cuidado pessoal. Veja que até um simples copo d'água é favorável, junto com a minha oração, com a minha boa vontade, para a minha saúde. Então, não descuidar, sobretudo aqui em Cuiabá, da hidratação, da vida física, mas também da vida psicológica e espiritual. Quando tudo consegue se harmonizar, a saúde é certa. Dom Mário, um caso recente de repercussão aqui em Cuiabá, na semana passada um procurador de justiça matou um morador em situação de rua aqui na capital. Eu queria que o senhor falasse se isso não é como é que eu posso falar? O senhor, na opção de religioso que optou pelos pobres, como que o senhor vê assassinatos tão frios e brutais contra esse com uma população que é um pouco mais indefesa, que é mais vulnerável, né? Deus nos colocou nesse mundo não para sermos concorrentes um do outro, não é para sermos adversários. Não é vontade de Deus que o ser humano mate o ser humano, embora isso já esteja lá na origem da nossa existência, né? A história de Caim e Abel. E como você disse, as notícias da atualidade sangram o nosso coração, quando não, às vezes, até o nosso olhar, com tanta violência, com tanta banalização da vida. Aqui está um problema, banalização da vida. Você lê as notícias no jornal, ou na Media News, ou no celular, no computador, morreu mais um. Morreu mais um. Parece que estão esperando que morra mais outras pessoas no final do dia ou amanhã, sem nenhuma consequência. Então vejo, a violência de fato está campeando, e por vários fatores. Por um deles é falta de Deus no coração. É falta de Deus no coração. Quando eu digo falta de Deus, não é porque não reza, mas às vezes é falta de amor concreto, falta do senso da justiça e da responsabilidade e do respeito para com o outro. Agora, uma coisa que eu vejo que é necessário: administrar a raiva. O que é a raiva? A raiva é filha da ira. Quando a gente tem raiva, vem um ímpeto, né, de ira e de raiva. Isso até é orgânico, é natural. Se alguém te faz alguma coisa, naturalmente você vai ter aquele impulso da raiva. Agora, é preciso administrar a raiva. Quando não administrada a raiva, ela vira mágoa, vira ódio, rancor, vingança e encaminha para mortes e assassinatos. Não estou julgando o caso e nem analisando, mas muitas vezes as ações, digamos assim, violentas, né, ou de extermínio de vida do ser humano, como outras, começa com o sentimento de raiva quando não administrado. Então a gente precisa treinar-se para isso. E o que evita que a raiva aumente? O perdão e a compreensão. Onde não existe perdão e compreensão, a vida violenta ganha espaço. E é urgente na sociedade de hoje dar um basta a toda e qualquer violência. Seja essa que você citou, seja a violência contra a mulher, contra crianças, seja a violência contra idosos. Meu Deus, quanto precisamos avançar na questão da paz, que não é vida sossegada e nem pacifismo,
mas a paz é cuidar do outro como Deus cuida de nós. Porque a paz verdadeira é tudo de bom que Deus quer para todos. Você olha hoje o cenário mundial, muitas guerras, cenário brasileiro, muitos conflitos. Até parece que paz é ver o outro no cemitério. Isso é um absurdo. Não, a paz é a harmonia, todos podendo desfrutar de seus direitos e cumprindo os seus deveres. A paz não é só ausência de guerras, mas já diz o documento da igreja, é presença de Deus, é presença do amor, do bom senso e do bem comum. Mário, você citou aí 2 fatores, a falta de Deus e a incapacidade de controlar a raiva. O senhor acha que são principalmente esses 2 fatores, ou tem mais algum, que levam uma pessoa, por exemplo, que convive muito bem em sociedade, que ninguém imagina, ou que não tem nenhum histórico a cometer um ato tão bárbaro como esse citado, ou até alguns outros? Olha, são vários os fatores, né? Acho que na vida do ser humano são vários os fatores. Além dessa questão religiosa, dessa questão humano-sentimental, é também uma coisa educacional, né? Eu acho que nos ajuda muito no combate à raiva, no combate à violência, a nossa educação. E aí não é grau de escolaridade, é educação, é humanidade em casa. E depois, como a gente administra a formação da nossa consciência através da vocação e da profissão que temos. Não deixar subir na cabeça o poder, muito menos o poder do dinheiro ou o poder de autoridade que às vezes vira autoritarismo. Na medida em que formamos a nossa consciência, devemos nos despertar que nós somos colocados neste mundo para servir os outros. E isso não é bobeira, não. Isso é a dinâmica do ser humano. Porque o serviço é fonte de alegria. O autoritarismo é fonte de dificuldade, né? de rebeldia até. Então eu vejo que além dessas questões religiosas e humanitárias, tem aí a questão da educacional, administrar, não digamos, o próprio grau de autoridade, né, de poder que as pessoas têm, para que ela, como diz o ditado, né, quando fores martelo, lembre-se que já foi prego. Então isso não nos dá direito de agir indiscriminadamente como se fôssemos os senhores do mundo. Mas, de fato, é uma questão que tem vários elementos que precisam ser analisados e cuidados. Dom Mário, recentemente o Papa Francisco enfrentou aí problemas de saúde, causou aí um temor entre os fiéis, né? Assim, muita corrente de oração também. Como que esse período foi visto dentro da igreja, né? Foi também de muita apreensão? Sem dúvida, né? É humano ficarmos apreensivos, digamos assim, apreensivos com esse estado de saúde do Papa Francisco. Até porque ficou hospitalizado há muito tempo e ficamos sem a costumeira imagem do Papa Francisco nas celebrações da Basílica de São Pedro, nos ângelos, né, do domingo. Então, de fato, nos preocupa. E continua nos preocupando. Sabemos que ele já está na Casa Santa Marta, em convalescença, uma convalescença muito lenta, pelo seu estado físico de saúde, não pela sua idade, pela natureza da enfermidade. Isso nos preocupa, sim, mas não nos deixa sem esperança. Ele tem nos ensinado muita esperança nos seus escritos. Estamos no ano da redenção, ano da encarnação, como peregrinos de esperança. Ele escreveu que a esperança não decepciona, a esperança realmente nos motiva e nos encoraja. Também no campo da saúde, mesmo à luz dos nossos limites. Eu tenho rezado muito, Jordano, para que o Papa Francisco se restabeleça e continue sendo o nosso Papa, o sucessor de Pedro. Não sei por quanto tempo, né? Só Deus sabe. Mas eu tenho uma torcida muito grande para que ele venha e atue conosco pelo menos mais 3 anos para darmos final nesse processo sinodal que ele iniciou alguns anos atrás. Não estou dizendo que ele vai morrer daqui a 3 anos, nada disso. Ele vai viver aí o quanto que Deus quiser e o quanto tiver possibilidade, mas que pelo menos ele seja o nosso Papa. Quem sabe depois, né, a exemplo do Papa Bento, que fez um gesto humano muito grande,
né? Renunciou quando viu que as suas condições de saúde não eram satisfatórias para estar à frente da igreja. E fez um bem imenso enquanto Papa e depois como Papa emérito. Não desejo que o Francisco fique emérito, que ele tenha saúde e possa ir adiante, se não por esses 3, por mais anos. Mas a minha torcida humana é pelo menos por mais 3 anos. Mas você acha que tem chance de ele também renunciar? É possível. Ele já deu sinais disso pelas reportagens, né, dadas, né? E não acredito que ele vá fazer isso no momento. Né? Não acredito que ele vai fazer isso no momento. Apesar da situação dele ser crítica. Né? Ele está aí no ponto de doar a sua vida integralmente e ir um pouco mais. Mas é possível que no futuro isso aconteça, como aconteceu com o Papa Bento XVI. No caso aí de uma renúncia ou da morte do Papa Francisco, um novo pontífice vai ser escolhido. E o Papa Francisco ele é conhecido por ter um pensamento um pouco mais progressista. Isso até é alvo de críticas de pessoas mais conservadoras dentro da igreja, de fiéis mais conservadores, enfim. Como que o senhor vê isso, né? O senhor defende que o próximo Papa tenha um perfil parecido com o do Papa Francisco, para que continue reformas na igreja, ou que ele tenha um perfil mais conservador? É desejável a continuidade. Não existem 2 Francisco no mundo, como não existe 2 Mário, 2 Giordano, né? Mas existem pessoas que podem dar continuidade. Né? E na igreja tem sido essa a característica, continuidade e renovação. Né? Fazer memória, não ficar no passado, mas fazer memória para que a continuidade seja possível. E nesse espírito de continuidade também a renovação. Claro, corremos o risco de ser um Papa muito diferente. Né? Mais ousado ou até menos ousado. Né? Talvez mais ousado não seja tão fácil no mundo de hoje. Mas nós corremos o risco, mas não deixamos de ter esperança de que o próximo Papa, né, quando for da vontade de Deus, seja realmente alguém que dê continuidade e renovação, sobretudo nesse processo de renovação da igreja, de integração, de proximidade com as pessoas. Olha como o Papa Francisco tem nos interpelado, sobretudo a nós bispos, a sermos mais próximos de nossas comunidades, a sermos mais humildes e dedicados ao nosso rebanho. Algo que ele diz para nós não é novidade, porque o próprio Jesus viveu assim, né? O bom pastor que deu a vida para todos. Então o Papa Francisco tem sido essa sentinela, esse lembrete muito concreto com a sua vida de humildade, né? De desapego de títulos, de cargos, de honrarias, simplesmente por isso, porque ele vê que é necessário e possível, na simplicidade, servir melhor com a alegria do Evangelho. Dom Mário, voltando a esse período que a gente está vivendo agora, do fim da Quaresma, né, de Semana Santa, com esse cenário que a gente vê hoje no Brasil e no mundo, que a gente já falou aqui, de muita violência, guerras, tensões políticas, aqui no Brasil, a falta de segurança pública. Como que o senhor acha que esse período da igreja, essa liturgia pascual, digamos assim, pode ajudar a sociedade a viver em tempos de mais paz? Uhum. Veja, a liturgia pascal é uma liturgia que não nega a cruz, a dor e o sofrimento. Nesta semana eu tenho refletido muito, a cruz de Jesus é pascal. A cruz de Jesus é pascal. Não nega a morte, o sofrimento e a dor, com derramamento de sangue como Jesus morreu. Mas ela é indicativa de vida nova, porque a morte de Jesus é uma passagem. Para isso, Giordano, a gente precisa ter fé. Fé, certeza que Jesus morreu, nós temos, pela história. Agora precisamos ter fé que ele ressuscitou. Isso nos ajuda o Evangelho. Nos ajudam as celebrações litúrgicas que fazemos. Se queremos um mundo melhor, um mundo em paz, não vai acontecer isso sem a presença de Jesus na vida das pessoas. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz que ele é fonte de paz. Agora, o que é essa paz? Não é vida sossegada.
Na vida sossegada está mais para preguiça do que para paz. A paz é tudo que Deus quer de melhor para todos os seus filhos e filhas. Então é uma vida de proatividade, de iniciativas, né? É uma vida de doação, né? De entrega, é uma vida de luta, de se despertar para as coisas necessárias no mundo de hoje. Por isso, Páscoa é Jesus que não fica na sepultura. É Jesus que não permanece na morte. Mas é Jesus que se desloca, que tem passagem, né? Que vai, que avança, né? Que abre caminhos, que não para nos limites. Essa é a verdadeira Páscoa, a verdadeira passagem. E aí, em outras palavras, vida nova, felicidade, ressurreição e harmonia, não, entre todos nós, entre todas as pessoas, com alegria, né, com gratidão e até mesmo com festas, que é característico de celebrar a ressurreição. Ainda falando desse cenário do nosso mundo de hoje, queria saber qual que é a opinião do senhor sobre as ações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem tomado uma série de medidas que têm afetado o mundo inteiro. Uma delas é a deportação de imigrantes legais, muitas vezes em situações desumanas, né? Uhum. Como que o senhor vê essas ações do presidente dos Estados Unidos? Olha, tudo que é desumano tem o nosso repúdio. O que é desumano não deve ter a nossa aprovação, seja por parte de governantes da América do Norte, dos Estados Unidos, seja por parte do governo brasileiro, seja por parte de outros governantes da nossa região ou do nosso planeta. O que é desumano não merece o nosso apoio. Evidentemente que as medidas tomadas pelo governo americano têm incomodado muita gente, e sobretudo aqueles que estão perdendo lucros, né? Mas também tem afetado a população mais pobre. Uma questão de preço aqui e acolá. Eu tenho percebido que acho que um dinamizador que pode inibir toda essa ganância ou essa prepotência do governo americano é a própria população americana. Né? É a própria população americana, que ao sentir na pele as consequências de tudo isso, porque não vive numa bolha de bem-estar simplesmente, né? Nós hoje somos um planeta em que as coisas estão interconexas, mesmo que haja autonomia, mas ninguém hoje é autossuficiente, né, para viver longo tempo com todo aquilo que é a vida de hoje. Então acho que a população americana vai ser o termômetro para que o governo americano sinta o caminho que não deve prosseguir e onde deve tomar. Que o Espírito Santo ilumine população e governantes, tanto dos Estados Unidos quanto de todo o nosso planeta, inclusive do nosso Brasil também. Na questão migrante, é preciso adotar os verbos do Papa Francisco. Papa Francisco, numa mensagem sobre o Dia Mundial do Migrante, anos atrás, escreveu assim: é preciso acolher, proteger, promover e integrar. São 4 verbos indispensáveis na tratativa com os migrantes, independente de onde venham e quem sejam. Nós, na pastoral do migrante, não vamos cuidar do migrante porque ele é bonzinho, porque ele é merecedor. Não. Vamos cuidar do migrante acolhendo, promovendo, protegendo, integrando, porque ele é um ser humano, tem a sua dignidade de vida e veio até o nosso país sem riquezas, né? Sem muitos pertences, às vezes muitos com o próprio corpo, só com a sua roupa, com a sua malinha de roupa, mas ele vem com esperança. Então é nossa obrigação, como seres humanos, não digo só de satisfazer a esperança, mas de acolher a esperança de imigrantes e ajudá-los também a serem felizes e integrados na nossa sociedade. E a gente espera do governo americano, do governo brasileiro, dos demais governantes, sobretudo das superpotências, que considerem o migrante uma pessoa na sua dignidade e nos seus direitos. Dom Mário, entrando rapidamente numa questão mais política. Aqui mesmo, em Cuiabá, em Mato Grosso,
a gente vê hoje em dia padres que são, digamos, influencers, usam bastante as redes sociais. E alguns têm um discurso mais conservador, defendem, por exemplo, porte de arma, etc. E também a gente acompanha outros padres que são mais progressistas, que acolhem mais pessoas, acolhem pessoas LGBTs, enfim. Essa divisão dentro da igreja, há uma divisão dentro da igreja porque no cenário político há uma polarização, né? Entre direita, esquerda, enfim. Isso chega dentro da igreja? Olha, divisões, polarizações, divergências, né? Assim, digamos, acirradas, não ajudam em nada, né? E quando isso atinge a igreja, ou chega através até de ministros da igreja, faz um estrago muito grande, né? Faz um estrago muito grande. Claro que cada um às vezes até tem o seu direito de defender o seu pensamento político, sua questão toda, mas o direito dele não deve promover a discórdia, a desunião. A igreja é um corpo. É minha responsabilidade, é a responsabilidade de todos que fazem parte da igreja, não fatiar esse corpo, mas fazer com que esse corpo ele seja íntegro, né? Ele seja um organismo mesmo, né? Seja organizado, né? Ele possa, cada uma das suas funções de seus membros, interagir um para o bem do outro, sem competição e sem concorrência. A gente tem visto com a tecnologia, com a questão das redes sociais, muitas divergências, né? Muitas divergências a ponto até de um atacar o outro, né? Com o seu pensamento, com a sua postura ou com suas preferências. E aí, nem de um lado e nem de outro são saudáveis. É preciso que haja um equilíbrio, né? É preciso que haja uma sintonia, uma harmonia. Podemos pensar diferente? Podemos. E pensamos diferente. Mas é importante que se chegue num consenso. E o consenso não é para anular ideias e nem anular debates, mas é para fortalecer aquilo que vai ser o melhor para todos, o que vai ser ponto de convergência, de união e de comunhão. Porque as diferenças, elas nos distinguem, elas não devem nos separar e nos fazer inimigos. Não, somos diferentes. Essas diferenças devem, né, nos distinguir para que saibamos agir no complemento das ideias, das suas atuações e das ações. Isso no campo religioso e, sobretudo, no campo político. Por isso que, às vezes, hoje a política, ela deixa de ser a política do bem comum, porque vira uma política de conveniência, né, de interesses para um grupo em detrimento de tantos outros. Eu acredito numa verdadeira política, acredito também na religião verdadeira que não despreza os mais pobres no seu louvor a Deus. E claro, a igreja, ela precisa ser inclusiva. Agora, não significa não ter critérios para acolher os grupos, para acolher as comunidades e acolher as pessoas. A igreja tem a sua proposta de vida. Sua proposta de vida no âmbito da afetividade, no âmbito da economia, no âmbito da educação, da saúde, no âmbito da interação humana, tem o seu critério, né? E isso não deve ser desprezado. Agora, é um critério que não exclui, é um critério que inclui para transformar vidas e colocar as pessoas não numa uniformidade, mas numa unidade, numa sintonia de comunhão. Essas divergências que o senhor citou ali, o senhor acha que geram algum desgaste para a igreja hoje em dia? As divergências geram desgaste, porque deixa como digamos assim, de investir energias, às vezes até economias para um bem comum. Não digo as diferenças, né? As diferenças, elas são naturais, são importantes para ver o ponto de vista mais acertado, mas desde que não haja divergência ou às vezes até concorrência. No começo da entrevista, o senhor citou que no Domingo de Ramos as igrejas estavam cheias. Nos últimos anos houve um crescimento muito grande do número de fiéis das igrejas evangélicas, das igrejas pentecostais. E, ao mesmo tempo, uma diminuição do número de católicos no Brasil. Como que o senhor vê esse momento
de crescimento, de avanço das igrejas evangélicas, principalmente entre os mais pobres. É algo que nos preocupa, sim, né? São várias questões que estão aí em análise, não só questões religiosas, humanitárias, mas também sociológicas e econômicas, né? Nos preocupa na maneira em que devemos ser mais responsáveis por aqueles que estão conosco. Eu sempre digo, não adianta a gente querer sair agora numa guerra, num embate com as questões evangélicas, com as outras religiões. Não, nós precisamos fazer bem a nossa parte, né? Sem proselitismo. Às vezes é muito triste o proselitismo das religiões, né? De querer arrebanhar pessoas a todo custo, iludindo as pessoas, né? Enganando as pessoas. Isso não é bom e não devemos fazer. Não é por aí que a gente vai aumentar o nosso número. Devemos aumentar o número de católicos, evidentemente, desejamos que as pessoas que se afastaram retornem, mas por uma questão de verdade cristã, verdade teológica que chamamos, pelo próprio Jesus Cristo. E nesse aspecto eu tenho dito, primeiro, cuidar daqueles que estão conosco. Segundo, acolher aqueles que vêm ao nosso encontro. E terceiro, ir em busca daqueles que se afastaram. Nós não precisamos tirar ninguém de outras religiões, mas nós podemos e devemos ir em busca daqueles que estão afastados e às vezes até por motivo religioso interno numa comunidade, né? Eu creio que as estatísticas vão sempre apontando aí um crescente das religiões evangélicas, não pela população. Nos preocupa também o crescimento hoje dos sem religião, né? Dos sem religião, nos preocupa bastante. Mas a preocupação maior é que o testemunho daqueles que estão conosco se sedimente por uma vivência concreta, uma vivência que seja um convite para que outros também venham se somar e participar conosco. Duas perguntinhas rápidas para a gente já ir caminhando para o final. Dom Mário, pegando um gancho dessa resposta do senhor, que você falou que aumentou também o número de evangélicos e também o número de pessoas sem religião. Isso é uma falha? Foi uma falha da Igreja Católica em algum momento? E se... Pode responder essa pergunta. Olha, é inegável que não tenhamos falhas, né? Eu creio que no correr da história, muitas falhas, né, aconteceram, né? Às vezes muita resistência, muita dificuldade, muita falta de acolhida. Pode ter acontecido, mas o contrário é bem maior, é bem mais em número, na acolhida, nossa convivência, né, o bem-estar, as nossas obras religiosas, nossas obras sociais, educacionais, né, no decorrer da história. Então tem mais fatores que, digamos assim, nos ajudam a ver o positivo do que o negativo no contexto da nossa igreja. Mas ele também está presente e às vezes é o que mais interfere na vida de muitas pessoas. E nós não vamos nos acanhar em ter que, não digo correr atrás do prejuízo, não se trata nada disso, mas de progredir na conversão. A nossa conversão, mudança de vida, ela não é da noite para o dia, né? Ela é um processo que vai sendo testemunhado pela vida das pessoas, sobretudo na prática dos sacramentos, né? Eu, como arcebispo, tenho crismado muita gente, muitos jovens, muitos adultos que tempo e tempo estão afastados das comunidades, mas que têm participado de um movimento, de um encontro, de um retiro, né, de uma outra circunstância e têm aderido à religião católica com muita alegria e têm assumido concretamente funções na comunidade, né? Isso nos alegra bastante. Então a gente também vive essas alegrias, né, de pessoas que estavam afastadas e que retornam por um fator ou outro com muita consciência. Desculpa, eu esqueci a segunda parte da pergunta aquela hora. Era se o trabalho pastoral poderia ajudar nessa aproximação da igreja com novos fiéis. Exato, bem lembrado. E veja que um dos fatores que nos faz a nossa comunidade mais viva, para não ficar só dentro da igreja, são as pastorais. As pastorais que é interatividade com a família, com a criança, com o idoso, com os menores, né, com as mulheres, com os homens. Então, as pastorais, serviços e movimentos. Isso nos ajuda muito.
Agora, o que nós precisamos avançar muito na nossa igreja, inclusive em Cuiabá, são as pastorais sociais. Esse trabalho com as pessoas no limite, né, da sua vida, na questão das periferias existenciais, né? Eu tenho um sonho comigo, né, de que as nossas pastorais sociais, elas devem ser mais assim, digamos, mais efetivas, né? Como diz um documento do Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Porque as pastorais sociais nos ajudam a fazer com que as alegrias e as suas esperanças, as angústias e tristezas do ser humano sejam também alegrias e esperanças, angústias e tristeza dos ministros de Cristo. Então, eu tenho esperança e certeza, por isso me empenho bastante na questão pastoral, né, de que são canais de comunhão, de vida e de reavivar, né, a presença de Deus, a presença do amor na vida das pessoas, seja na nossa igreja e na nossa sociedade. Para encerrar, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem ao povo cuiabano nesse fim de semana de Páscoa, né? Morte e ressurreição de Jesus. Uma mensagem de amor, de esperança aos fiéis cuiabanos. A todos os queridos irmãos e irmãs cuiabanos aqui dessa nossa região, na minha alegria nesse terceiro ano estar celebrando a Páscoa aqui na nossa capital, em comunhão com todo o nosso estado, sobretudo a nossa Baixada Cuiabana. A minha mensagem é, primeiramente, de venha celebrar conosco. Se informe na sua paróquia, na sua comunidade, de quando vai acontecer o Tríduo Pascal, na quinta, sexta e sábado, os horários, e participe. Eu estarei na Catedral Basílica Senhor Bom Jesus, amanhã, quinta-feira, às 7 da noite, sexta-feira, às 3 da tarde e sábado santo, às 7 da noite. Para que, nesses dias, tenhamos no concreto a mensagem, primeiro, de esperança na vida nova. Não sem a morte, a ressurreição, não sem o sacrifício, mas Cristo é o vencedor da morte, do pecado para todos nós. Por isso, celebrar a Páscoa é sermos mulheres e homens da esperança e da justiça. E assim, desejo a você, meu irmão, minha irmã, com toda a sua família e também com toda a sua comunidade, uma feliz Páscoa. Porque a Páscoa é a notícia nova, é news, né? A Páscoa é algo novo na vida de cada um de nós, a cada dia, pelo elemento de nossa fé e também das nossas obras de caridade. Desejo ao Jordano e a toda a equipe aqui Mídia News uma Páscoa muito feliz e a você que está em sintonia conosco igualmente. Muito obrigado, Dom Mário, pela entrevista e também uma feliz Páscoa para o senhor. Obrigado. Olha, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse ambiente de comunicação, de vida e também de Páscoa, de passagem nossa aí para vocês e de vocês para todos nós. É sempre Páscoa para quem tem fé e amor na vida.